Então, boa tarde a todos. Irei começar esta sessão com uma pergunta e, concretamente, seria qual o propósito deste webinar? O objetivo foi encontrar novos meios que nos permitem continuar a divulgar novidades de forma tão ou mais rápida e a uma escala ampla, tal como estávamos habituados a fazê-lo presencialmente, tanto em reuniões como em feiras ou eventos nos quais estamos habituados a marcar presença. Escolhemos este tema por se encontrar em preparação há 3 anos e por ter sido aprovado e regulamentado durante os passados meses de junho e julho do presente ano, com a entrada em vigor faseada. No entanto, para certos pontos, esta entrada em vigor já ocorreu no passado mês de setembro. Assim, por se tratar de um advogado conceituado especialista em direito laboral e do setor rodoviário, que nós próprios, diariamente, há mais de 35 anos, pelo menos no meu caso 20 anos, desafiamos o Sr. Dr. Luís Caseiro, a quem desejamos as boas-vindas, que teve a amabilidade de aceitar o desafio para podermos abordar este tema de interesse fundamental para os nossos clientes e empresas do setor. Iremos, então, proceder a uma apresentação para efeitos de acompanhamento sobre um tema fundamentalmente complexo, considerando, vamos voltar ao início, considerando concretamente as dificuldades que esta regulamentação possa ter devido às várias implicações da situação. Por isso, vamos começar então a nossa empresa e o pacote rodoviário. Neste caso, a nossa empresa cliente e o pacote rodoviário. Nós somos os dois intervenientes, do qual já epilogámos, e passamos relativamente aos números-chaves do setor de transporte. Com estes gráficos verificamos que, efetivamente, o setor, a repartição do modal do transporte de carga verifica-se com 3 tendências: o rodoviário, ferroviário e a via navegável. Concretamente, também poderemos verificar que, na repartição por país, em 2018, verifica-se que a tendência do rodoviário ultrapassa os demais modos de transporte de mercadoria. Concretamente, em peso e distância, mais de 65% de consumo de carga encaminhada pelos fornecedores de matérias-primas são transportadas por caminhão. O contexto, estamos a falar de 3 anos de negociação, de alterações, de contestações e que gerou a implementação, ou pelo menos a finalização de todo este processo em julho passado. Os legisladores, os Parlamento Europeu, decidiram resolver e tentar objetivar o pacote rodoviário da seguinte forma. Este objetivo tem como solução restabelecer uma concorrência mais leal e um melhor enquadramento do aumento da cabotagem, a proteção dos trabalhadores do setor rodoviário e transporte, caminhar para uma Europa mais regulamentada e equitativa entre países e membros, a uniformização e otimização dos meios de controle. Todos estes pontos iremos ver mais à frente. A flexibilização da organização de viagens com implementações de alterações e novas execuções do Regulamento 571/2006. A fiscalização à distância e a promoção do cumprimento das disposições legais por parte dos motoristas. Um dos primeiros tópicos que vamos abordar, não vamos abordar as 36 ou 37 alterações que estão previstas, mas pelo menos vamos tentar focar os mais importantes e aqueles que têm a relevância iminente, ou por já ter sido posto em prática no mês passado, ou por terem que ser focados em breve na organização das empresas. E esse passo responde à necessidade da regulamentação do tempo
Ir ao Dr. Luís Caseiro, que realmente tem muito mais conhecimento do regulamento para poder apoiar nesta parte. Portanto, nós podemos aqui recordar ou ver sobre esta questão dos tempos de condução. Bom, Cristina, antes de mais, quero agradecer o convite e a incumbência que a Negometal fez aqui com a minha participação neste webinar, que é de louvar, dado as circunstâncias que já estão a produzir algumas delas efeitos desde o dia 20 de agosto, data em que entrou em vigor estas alterações e no âmbito deste novo pacote legislativo, que faz algumas alterações no que diz respeito ao Regulamento 561/2006, flexibilizando e criando aqui algumas ferramentas que vão ser bastante pertinentes e bastante importantes na organização do tempo de trabalho dos seus motoristas, também ao mesmo tempo cumprindo os objetivos, por isso que a Cristina já há pouco adiantava, da Comunidade Europeia e de todos os Estados-membros, e que determinou aqui um longo processo, por isso, de negociações, principalmente com alguma dificuldade nesse processo negocial, com a intervenção dos países de leste, no que diz respeito ao caso particular da Hungria e da Polónia, que queriam ir mais longe, mas que nessas circunstâncias podiam inclusivamente ferir alguns dos outros objetivos que estão implícitos neste pacote rodoviário, isto porque foi um trabalho árduo por dois motivos. Principalmente ajudar nas perspectivas económicas e numa melhor competitividade por parte da Europa relativamente ao comércio internacional do resto do mundo, dado que as operações de transporte rodoviárias, e conforme estes gráficos que foram apresentados, que têm um peso substancial ainda na movimentação das mercadorias e para todas as cadeias de produção, mas ao mesmo tempo também mantendo o apanágio europeu, por isso sempre o chavão principal, da proteção, da melhoria das condições de trabalho, garantindo os limites não só da parte da matéria social, no que diz respeito a descansos e a férias dos seus condutores no âmbito de relações de trabalho, sempre também com o maior chavão de todos, que é a segurança rodoviária, e também, por último, esta otimização e esta flexibilização das rotas, quer em termos operacionais e com estes interesses, também sempre numa perspectiva a longo prazo da comunidade europeia de tentar reduzir a intervenção do transporte rodoviário a circunstâncias mais regionais. Por isso, quando falo regionais, obviamente o nosso país, nessa matéria, que é um exemplo, estando num dos extremos da Europa, com estas regras dos regulamentos comunitários, sempre determinou algumas dificuldades na montagem das operações das empresas para fazer as distâncias mais longas, não é? Para poderem competir nas outras zonas da Europa, mas também sempre implícito com a ideia de um dia mais tarde esse longo curso ser assegurado pelo transporte marítimo, pelo transporte ferroviário, que todos nós sabemos que aqui na nossa velha Europa, por muito desenvolvida que o seja, e apesar de uma união, em termos operacionais, vai ter sempre algumas dificuldades, pelo menos nas próximas décadas ainda, a fazer esta substituição. Por isso, felizmente, para todos nós que nos trazem aqui ao nosso webinar, quer da parte da Negometal, quer na minha parte de intervenção, quer no âmbito da consultoria, como da advocacia, no setor dos transportes, vai haver sempre transporte rodoviário e vai ter sempre uma extrema importância, quer nos âmbitos de economias, quer nestas matérias sociais. Relativamente à parte jurídica, essencialmente, este pacote rodoviário e este regulamento 1054/2020 trouxe sérias alterações no âmbito de algumas diretivas comunitárias, essas que por isso são os guias das legislações nacionais da matéria laboral, não é? Como temos aqui em Portugal, os limites do tempo de trabalho e outras circunstâncias com estas relacionadas.
normas, e também alterações em 2 regulamentos comunitários, que são as 2 principais ferramentas de trabalho dos nossos transportadores, quer a nível nacional, quer a nível internacional, que são o Regulamento 561 de 2006, que diz respeito aos tempos de condução e aos tempos de repouso, não é? Sempre diferente do tempo de trabalho, que essa é a soma da condução com os outros trabalhos, que é uma distinção sempre importante, porque temos, ou melhor, os operadores de tráfego e os seus motoristas né, têm que conjugar sempre estes 2 prismas destas regras, mas também no que diz respeito ao Regulamento 165 de 2014, porque esse regulamento vai ter também sérias modificações, não propriamente as que entraram agora em vigor no dia 20 de agosto, porque essas sim no 561 de 2006, mas a longo prazo, em períodos de 3 anos até 2023 e algumas situações em 31 de dezembro de 2014, que estão depois explícitas nesse PowerPoint de forma sucinta e que espero que despertem a curiosidade aos nossos ouvintes depois nas sessões de esclarecimento, que terei todo o gosto em esclarecer, porque nessa matéria operacional o que me deixa um pouco apreensivo, ainda por cima, face às circunstâncias atuais deste abalo na economia, dado que por isso dá uma sensação que, como todas as mudanças, acarretam custos operacionais, custos do foro material, no que diz respeito à adaptação dos carros, os velhos analógicos vão acabar, os atuais digitais vão ter que ser, em alguns deles, adaptados, os sistemas tacográficos e a instalação de outros equipamentos, como é o caso da antena, por exemplo, para ser fiscalizado por isso à distância por parte das autoridades e que têm que ser adaptados, porque são carros recentes que ainda podem, no âmbito da média dos 10 anos das frotas, circular, mas têm que adaptar-se a estas regras num prazo de 3 anos, e que suscita várias questões operacionais, porque, como é óbvio, além das viaturas também mudam por isso as marcas dos operadores e dos instaladores. Um outro pormenor que passa essencialmente também pelos cartões de condutor, porque uma das novidades, uma daquelas que entra em vigor em 31 de dezembro de 2024, que é a capacidade de memória, quer dos cartões, quer dos aparelhos tacográficos, que têm que atingir uma amplitude de 56 dias. Nós estamos habituados aos velhos 28 dias, não é? Mas também por força, já adiantando até esta questão, por força das novas exceções no âmbito da condução e dos repousos semanais, para se poder utilizar estas exceções e organizar as viagens desta forma, naturalmente, para cumprimento da lei vai ter que ser analisado pelas autoridades um período alargado de 56 dias, não é? Feito este esboço assim em termos gerais, e com esta particularidade da ferramenta do tacógrafo inteligente poder ser fiscalizado à distância e ser um carro que está permanentemente controlado por georreferenciação, uma das curiosidades era as negociações, mas também sei que as negociações junto dos satélites e espaço satélite para poder ser captadas estas informações, a proteção de dados, quando são retiradas essas informações para uma plataforma europeia que foi criada para dar acesso a todas as autoridades de todos os países membros poderem aceder a essa informação, foram situações altamente complexas e daí também estas negociações terem se prolongado tanto. Ora bem, relativamente ao Regulamento 561 de 2006, de uma forma sucinta, uma das primeiras questões que eu dou assim relevância no iminente foi a concretização de uma situação jurídica em que havia algumas dúvidas. Concretamente, curiosamente, quem despoltou e foi o ponta de lança dessa questão jurídica foi precisamente França, de onde vem a nossa Negometal, em que se citou uma questão que estava relacionada com o descanso
da tripulação múltipla quando circulavam. A lei não, de facto, no antigo 561/2006 não concretizava e não estipulava por escrito a possibilidade do homem que vai acompanhar o condutor e a registar indisponibilidade que fosse considerado descanso, que foi uma questão que foi suscitada pelas autoridades francesas, mas que depois, fruto precisamente das decisões da Comunidade Europeia, determinou, como habitual, não é? As decisões do Tribunal começam-se a refletir depois nas leis, quando elas são alteradas, a concretização do novo artigo, por isso daqui do artigo 7º, de uma nova redação, melhor dizendo, em que determina de uma forma aparentemente clara, que não há dúvidas, que o trabalhador que vai ao lado vai fazer a pausa dos 45 minutos, mesmo registando disponibilidade, por uma condição, não estar envolvido numa assistência ao condutor. Essa assistência praticamente é um conceito indeterminado, vai ser discutido certamente pelos tribunais, mas parte do princípio, como é óbvio, que se o caminhão para meter gasóleo, quer dizer, aí naturalmente se houver essa questão tem que ser interrompido, porque também é preciso ter cuidado que quando esteja a ser conduzido por outro condutor não é propriamente só em circulação, por isso passa também se houver um furo na estrada, ou já não digo o colega ir a ver o mapa, porque agora andamos todos com GPS, mas qualquer circunstância de um contacto com a empresa, uma circunstância operacional, uma mudança de rota ou algo desse género. Não é? Uma outra situação muito interessante, mas que curiosamente, à moda portuguesa, como nós sabemos, quando aparece uma exceção querem passar a regra e quando apareceu esta norma a que permite não fazer só 45 horas de repouso semanal, por isso nós tínhamos as 45 horas de repouso semanal, que é a regra. Depois já tínhamos uma exceção, que era poder fazer um repouso semanal reduzido de 24 horas, na condição de esse período que é reduzido de 21 horas para atingir as 45, ser compensado até ao final da terceira semana. Já era uma exceção para permitir alguma flexibilização, e agora digo que apareceu a mega exceção, a possibilidade de fazer 2 repousos semanais reduzidos consecutivos de 24 horas. Como é óbvio, há pouco ia brincar já com a questão dos portugueses que queriam passar isto a regra, dizer que bom, porque agora vamos conseguir aumentar a flexibilidade das nossas viagens. Eu tenho sugerido às empresas para ter algum cuidado na aplicação desta norma, porque não só tem 3 ou 4 requisitos muito importantes, um dos quais, que é logo um chavão que está previsto, é que isto só se aplica a viagens internacionais. Outro muito importante é que o regresso, por isso, depois do segundo 24, o regresso e o início das 45 seguintes tem que ser somado com as reduções dos 2 descansos semanais anteriores, ou seja, tem que ser uma morfologia de descanso de 45, 24, 24, e o terceiro, ou melhor, o quarto e último tem que ser mesmo as 45, 21, 21, para fazer o repouso semanal juntamente com as compensações. Está muito claro na lei nessa matéria, mas com uma particularidade, é que esse tem que ser a regressar ao Estado-membro e ao local onde se encontra a sede da empresa, onde é a residência habitual do condutor. Ou seja, é uma situação que, por exemplo, em Portugal não se vai aplicar de certeza absoluta, e por isso também a própria Comunidade Europeia, na parte inicial do diploma, tem uma epígrafe em que demonstra precisamente que isto é para as viagens de longa distância TIR. Eu diria quase que é os nossos caminhões portugueses, quando forem fazer quase uma viagem aos países do Norte da Europa, ou por hipótese da Europa, Grécia, Itália, algo deste género. Porque é preciso ter algum cuidado no cumprimento desses requisitos, não é? Uma regra que passou a ser norma comunitária, que havia uma grande confusão também por vários países, é definitivamente o descanso semanal, e quando digo descanso semanal estou a falar dos 45, tem que ser feito sempre fora da viatura.
Apareceu uma questão que depois é curiosa, que é a questão de e os estabelecimentos que estão fora do nosso. Se tem que dormir sempre num hotel, se pode ser um estabelecimento autorizado. O regulamento comunitário prevê o estabelecimento autorizado, para não andarem a dormir só nem em hotéis. Havia situações caricatas de empresas com patrocínio que pagavam um hotel e o motorista preferia ficar a dormir no caminhão, que era uma questão caricata. Também uma questão muito curiosa, vai sair uma diretiva comunitária que vai determinar uma série de parques TIR com instalações, em princípio em redes de autoestrada, inclusive sem 100 km, que é um projeto a longo prazo, a ser executado em 3 a 5 anos, para flexibilizar essa matéria. E por isso, relativamente aos estabelecimentos autorizados, uma curiosidade, por exemplo, quem tem instalações em França poderá efetivamente pedir ao governo francês, ao ACT francês, o reconhecimento da sua instalação como adequada para fazer esse tipo de repouso e ter essa certificação e esse reconhecimento. Será questões que também vão ser legisladas em breve, apesar de na prática já existe alguma coisa nessa matéria. No que diz respeito ao 561/2006, também para deixar por isso esse detalhe, existe efetivamente uma obrigatoriedade de, por isso, o condutor em cada período de 4 semanas ter que fazer repousos semanais, e quando digo repousos semanais, às 45 horas, no Estado-membro, e por isso de origem da empresa e onde ele reside. Isto naturalmente é uma conjugação desta exceção agora nova, para obrigar o motorista a ficar, a passar pelo menos 2 períodos de 45 horas num espaço de 4 semanas, ou usando uma dessas regras, o descanso grande das 45, 21 ser feito já no seu Estado-membro, por isso não pode ser feito no estrangeiro. E por último, uma última, que também é uma particularidade, mais uma mega das exceções, que, como todos nós sabemos, aqui no âmbito dos transportes, a condução era de 9 e 10 horas diária, condução diária de 9 a 10 horas. Apareceu uma novidade, a possibilidade da condução diária e semanal poder ser derrogada, ou seja, excederem durante o prazo de 1 hora, por isso aumentar 1 hora, essa amplitude de condução, mas com uma obrigatoriedade, é que esse alargamento de 1 hora só quando estiver a regressar ao centro operacional, não é? Só pode estar justificado por esse motivo, ou para o local de residência do condutor, e obrigatoriamente para vir gozar um repouso semanal, podendo ser um repouso semanal regular ou reduzido. No que diz respeito a uma segunda mega exceção nesta matéria, que é a hiperexceção, é a possibilidade das 9 a 10 horas serem estendidas em mais 2 horas. Tem um requisito adicional, comparativamente com a questão de 1 hora, que é ter que gozar uma pausa de 30 minutos antes de iniciar a violação das 2 horas, e aí obrigatoriamente para estar a fazer 2 horas é porque vai entrar num descanso de 45 horas, por isso que já não é o reduzido, mas é só os 45, são pormenores, estão previstos na lei, o leitor menos atento pode passar e até confundir estes termos, mas é preciso ter muito cuidado porque essa distinção é muito clara nessa matéria, e por isso aí também uma dica, uma curiosidade, essa violação tem que ser feita à derrogação manual, por isso, como habitual, imprimir o ticket ou no verso do disco, quando termina a jornada de trabalho, não é? Informar o que é que aconteceu. Eu, na qualidade de advogado, que tenho que mexer com as provas e provar ao ACT e nos tribunais estas questões, costumo sugerir às empresas que é, antes dele começar, por isso, por um exemplo prático, termina às 9 horas de condução, está prestes a chegar a casa para entrar no seu repouso semanal de 45 horas, pretende violar e exceder esse limite das 9 às 10 horas e por isso o que é que ele deve fazer? Imprimir o ticket antes de começar a fazer a pausa dos 30 minutos, que é para depois apontar que eu estou ciente que vou usar esta mega hiper exceção,
e para demonstrar às autoridades que tem consciência do que é que está a fazer e que foi programado esta questão, e depois tirar assim um ticket depois de cumprir os 30 minutos e fazer as 2 horas, 1h30, 1h45 e chegar ao seu destino, imprimir um ticket como quem diz, olha, finalmente cheguei, desde o momento em que eu comecei a utilizar a exceção. É uma medida que não é obrigatoriamente lei, mas é uma mãozinha de advogado para uma prova, porque nós para termos direito temos que exercer as provas e fica esta dica que é muito importante para demonstrar que tem consciência, o condutor tem consciência da lei, das suas obrigações e do que está a utilizar. No 165 de 2014, não posso adiantar, nem devo, nesta fase, muitas das alterações que estão lá previstas, porque muitas delas vão só operar daqui a uns anos, são questões operacionais, estão com a utilização do tacógrafo, está relacionado com os construtores de tacógrafos, e por isso a Comunidade Europeia lançou isto de uma forma genérica para depois se concretizar, mas essencialmente existem, por isso, 4 particularidades que eu destaquei. As viaturas, que num prazo de 3 anos vão ter que ser todas adaptadas às modernidades do tacógrafo inteligente, controle por georreferenciação, o GPS, ao fim e ao cabo, lá dentro, e o fiscalização à distância por parte da polícia, não só, por exemplo, nas viaturas da polícia, mas aquele famoso helicóptero espanhol que percorre as estradas e que vai monitorizar os caminhões, vai ter essa ferramenta, por isso ir em cima de um caminhão sem o motorista se aperceber e a ver tudo o que se passou nos últimos 56 dias. Isto é como a denúncia premiada que se fala agora da legislação penal, destas novidades do bufo, porque, na verdade, o que acontecia, que foi uma situação que a Comunidade Europeia constatou, é que as empresas que cumprem eram prejudicadas por causa da fiscalização. As viaturas eram mandadas parar, os seus condutores eram fiscalizados meia hora, 1 hora, a percorrerem tudo, diziam-me até na brincadeira, não sei se é verdade, só dizem, mas que quando o condutor não tinha nenhuma infração, a polícia ainda se empenhava mais para encontrar alguma, não é? E então, fruto dessa circunstância, a Comunidade Europeia entendeu que definitivamente tinha que se premiar as empresas que cumprem e só mandar parar e perder tempo na fiscalização e na operação, os atrasos das descargas, essas questões todas envolventes do dia-a-dia da operação, a quem efetivamente está a infringir e tem que ser punido. Relativamente às viaturas e estas modernices, uma das questões é as memórias tacográficas e que passam não só pelos tacógrafos, mas essencialmente também pelos cartões condutor. Por isso, a breve trecho, os seus condutores, juntamente com as empresas, e isso é uma legislação que vai estar dependente de cada Estado-membro e por isso isto tem 3 anos. O nosso Estado português às vezes nesta matéria um bocadinho atrasa-se um bocadinho e depois pedir os cartões do IMT vai ser mais um bocadinho, não é? E de bocadinho a bocadinho as empresas aflitas porque vão ter que mudar os cartões condutor, porque o cartão vai ter que ter memória para 56 dias e por isso, sinceramente, essa matéria não conheço, ando mortinho para a conhecer porque tenho a noção que o Governo vai ter que legislar algo desta natureza e ser emitidos novos cartões no âmbito do IMT, não é? E por isso, relativamente à última questão também que abordámos aqui do Regulamento 165 de 2014, uma das obrigações, que é uma das novidades, a partir de 2 de fevereiro de 2022, é por isso uma nova função, uma nova obrigação dos seus condutores, que passa pela introdução do símbolo do país quando fazem a passagem de fronteira dentro dos Estados-membros, um registro que vai ser, no caso dos tacógrafos inteligentes, vai ser automático, não é? Pela georreferenciação da viatura vai ficar consignado. No que diz respeito ao digital, existe igualmente essa obrigatoriedade, estando estipulado na lei que o motorista deve o fazer quando tiver a primeira paragem após a passagem de fronteira.
é? Curiosamente, é uma questão que me abordam recentemente com várias questões sobre esta matéria, que como só vai entrar em 2 de fevereiro de 2022, já há uma expectativa de até essa data, não só por via do trace explanatório, que é um documento que ajuda bastante na interpretação deste regulamento comunitário, como também esclarecimentos dos diversos países, Estados-membros, por isso que vão se pronunciar sobre esta matéria, que é concretizar exatamente qual é o momento desta primeira paragem. Será que o legislador e o regulamento comunitário quer que o caminhão mal passe a fronteira estejam todos a parar ali em Cidade Rodriga e entupir o trânsito para o motorista do digital e poder fazer o seu registro, ou se estiver num período de condução e por isso quando fizer a primeira paragem para fazer o abastecimento de gasóleo ou quando fizer uma paragem para fazer o seu repouso ou uma pausa, se o deve fazer nessa fase. É um conceito indeterminado. E já existe alguma interpretação de alguns países, o caso italiano, do meu colega italiano que me indicou que em Itália dizem que deve ser, mal passa a fronteira, deve parar num local em que seja possível para fazer logo esse registro, em bom rigor, como até é 1 de fevereiro de 2022 que vai nascer essa obrigação. Diria que até lá vamos estar todos atentos, onde já vão existir essas concretizações. Não é? E relativamente a estas alterações do pacote rodoviário, eminentemente nestas duas ferramentas, fiz esta síntese daquilo que me parece mais pertinente, não é? Nesta fase. Muitos outros pontos vão existir, mas como algumas indicações já neste PowerPoint e outras questões que ainda vão ser discutidas em cada um desses Estados-membros, só vão ser concretizadas mais à frente, não é? E pelo menos esta parte, Cristina, penso que adiantei da parte jurídica, estas questões são interessantes. Efetivamente, esta questão da reforma que ocorreu neste pacote rodoviário, como há pouco já adiantava, pronto, passa essencialmente por vários objetivos, mas um deles, que é notório, é esta melhoria das condições de trabalho, não é? Um dos apanágios da nossa Europa e dos nossos estados sociais, não é? Como, por exemplo, acontece com a obrigatoriedade de regressarem a casa, a questão de não fazerem os descansos a bordo da viatura, não é? Para fazer um descanso como comum dos outros trabalhadores, independentemente dos sacrifícios que envolvem sempre este tipo de atividades, não é? E a própria Comunidade Europeia atenta para isso a estas questões, não é? Relativamente também uma parte que vai ser modificada, que vem também neste âmbito deste regulamento comunitário e de umas outras diretivas que estão mais vocacionadas agora para a parte dos construtores de automóveis e que vai ser uma solução de futuro para todos os Estados-membros, pese embora, por exemplo, na Alemanha já exista disposições dessa natureza, as questões relacionadas com as viaturas ligeiras, que vão também passar a estar eminentemente regulamentadas, o aparelho tacógrafo instalado nas viaturas ligeiras. Tenho conhecimento por parte de alguns construtores que viaturas que já são construídas, as mais recentes, pelo menos já têm a possibilidade depois de tecnicamente ser instalado o aparelho tacógrafo, todas as que estão a ser já construídas recentemente até já vêm com o próprio aparelho já instalado, não é? Mas questões que depois vão suscitar da possibilidade, fala-se a possibilidade destas carrinhas passarem a ser de 5 toneladas, porque, como nós sabemos, 3,5 toneladas leva pouca carga, não é? Mas têm que estar tecnicamente também habilitadas, não é? Com os travões. E também uma questão que me foram adiantando, eu não sou garantidamente a melhor pessoa para o mais habilitado para falar nisso, mas também das carrinhas mais recentes, mas que já não venham de origem com estes equipamentos, os próprios fabricantes vão ter uma obrigatoriedade de ter um kit disponível para se poder adaptar as atuais carrinhas a estas legislações comunitárias, não é?
e por isso essencialmente nessa matéria. Mas como tudo que fui dizendo, garantidamente não vamos ficar por aqui. Muito mais diplomas e ferramentas vão entretanto ser concretizadas, as interpretações, não é? E depois a parte mais complexa do direito comunitário, que vai determinar cada Estado-membro legislar internamente as suas próprias regras e a sua aplicabilidade. Todas estas novidades têm vantagens e desvantagens, sem sombra de dúvidas que uma vai permitir uma maior competitividade, uma maior flexibilidade nas operações, que vai determinar essa competitividade a nível económico por parte da Europa, era um dos objetivos, a parte de todos os outros que já fomos falando. Também há uma novidade que vai decorrente destas novas diplomas e diretrizes comunitárias, que é a possibilidade de alteração da legislação nacional portuguesa, por isso no que diz respeito a um decreto-lei específico, que é o 237 de 2007, relativamente ao tempo de trabalho dos seus motoristas, para acompanhar este novo pacote rodoviário, não é? Também vai ter essas modificações. E uma outra, que é pena praticamente ser aqui no desfecho da nossa sessão de esclarecimento, mas depois deixando agora já a seguir para as questões que nos vão ser colocadas, porque também há a perspectiva de haver uma alteração na Lei 27 de 2010. Eu estou sempre a falar no número das leis, que é para os técnicos ou para os menos técnicos tomarem nota, para depois saberem, sendo certo que a 27 de 2010 é a Lei Carrasca, que é a que determina os montantes das coimas e a qualificação das infrações, como leves, graves e muito graves, que podem ter as molduras de negligência e de dolo, mas que habitualmente nós conhecemos a de negligência, que é os 204 euros da leve, as 612 das graves e os 2040 nas muito graves, que em princípio vão deixar de estar com valores fixos e fala-se de uma possibilidade, porque vem consignado no regulamento comunitário, os montantes das coimas serem por isso proporcionalmente ajustados à capacidade económica das empresas, não é? Naturalmente uma empresa que tem um volume de faturação de uns milhões, pagar multas de 2040 tem um menor impacto, não é, sancionatório, nesse efeito preventivo da coima do que para uma empresa que tenha um volume de faturação substancialmente menor, não é? E por isso nesse capítulo aguardar para ver, com a possibilidade de nos voltarmos a encontrar, Cristine, para voltarmos a falar de mais algumas novidades e concretizações, também deixando a ressalva, que não devo deixar de o fazer na qualidade de advogado, pese embora a minha experiência e a minha ligação, não só por ser um dos consultores jurídicos da Antran, também por ter ligações à ERU e ter a sorte de trocar experiências com colegas do meu género no âmbito dos trabalhos que vou desenvolvendo nesta matéria de outros países, mas como todos dizemos nestas áreas do direito, a única certeza é haver dúvidas nas interpretações e garantidamente nada me surpreenderia que possivelmente daqui a uns anos, estando novamente com a Cristine e com a Negometal numa parceria desta natureza preventiva, informativa, de uma matéria tão minuciosa, que possa inclusivamente dizer algo em contrário do que estou aqui nesta sessão a adiantar, que é uma circunstância normal dos processos evolutivos da aplicabilidade destas normas, não é? Típico dos tribunais, não é? Que ora condenam, ora absolvem, às vezes em situações semelhantes com as mesmas regras, não é? E em função do país, porque concretamente, nomeadamente com a ideia de transporte internacional, porque será este que será impactado relativamente a esta nova regulamentação, também temos esta situação concreta, não é? De saber, para além de todos os impactos, como é que cada país vai efetivamente transpor as diretivas e as sanções em si, porque a sanção em Portugal poderá ser distinta da sanção em França ou na Alemanha,
e a leitura identicamente diferente em função da sensibilidade do legislador, até mesmo da parte autuante. Sim, não só, existem vários fatores, Cristina, para essa conclusão que tira que é um facto, não é? Para quem trabalha nestas matérias internacionais, o regulamento comunitário, que é igual para todos, tem consequências diferentes a cada país, tem formas de aplicação e de interpretação até diferentes, resultando de vários fatores. A jurisprudência, que é as decisões dos juízes, algumas circunstâncias operacionais e técnicas dos meios de fiscalização e como é que são fiscalizados. Temos um caso gritante, na minha opinião, infelizmente são processos legislativos e políticos, não está propriamente nas mãos do senso comum ou de um mero advogado como eu, ou de uma empresa especializada como a Negometal nesta matéria, porque, por exemplo, tenho situações que estão monitorizadas não só pela própria Antran, que por isso preocupa-se com estas matérias, mas também no dia a dia dos seus transportadores, que é não perceberem, por exemplo, porque é que são fiscalizados em Espanha ou em França e não são autuados por um excesso de condução de 8 minutos, não é? E depois chega a Portugal e é autuado, a lei é a mesma. Muitas vezes me perguntam, mas como é que é possível? E isso tem uma explicação muito básica, na verdade, que é despertando aqui a curiosidade aos nossos ouvintes, que é, existe uma nota, por isso isto são máquinas, o computador que retira os dados também é uma máquina, os tacógrafos não contam a um segundo, arredondam ao minuto. Aos 31 segundos de condução já está arredondado para um minuto. Em França, o Taco Plus francês tem uma margem de erro em que em cada bloco de 15 minutos de condução tem uma percentagem em que o Taco Plus não identifica como infração, a dar estes descontos dos 29 minutos. Aliás, isto é uma antítese, não é? Porque o nosso motorista tem que estar concentrado a conduzir, tem que estar preocupado com toda a operação que é altamente complexa, exigente por si só pela sua natureza, não pode, como é óbvio, na minha opinião, estar preocupado a olhar para o relógio a dizer, ai meu Deus, que vou infringir por um minuto, não é? Isso é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça, mas em França houve essa sensibilidade. Aqui as nossas autoridades ministeriais, autoridades de polícia e o próprio Ministério, no momento em que foi feito o Taco Plus, possivelmente não houve esse cuidado de haver esta interação entre... E no que diz respeito à questão dos juízes e no que diz respeito das interpretações nos diversos pontos da Europa, também há uma situação flagrante, para terminar e para dar uma ideia porque é que há tanta diversidade, é que Portugal, Espanha, Itália, Grécia, têm a base do direito romano português, por isso foi sempre a base do direito romano, com alguma influência até, curiosamente, em Portugal, nós nisso fomos, como o Cristiano Ronaldo, ponta de lança dessas matérias, tivemos sempre, por isso, um raciocínio de lei que é completamente diferente dessa base jurídica do regime francês, por exemplo, não é? Que é mais aberto, e para não falar no regime inglês e no regime alemão, que é totalmente, por isso, afastado desta base do direito romano. E quando digo esta base do direito romano, para se perceber, aqui em Portugal, para se acusar alguém é preciso cumprir uma série conjunto de requisitos que determina demorar os processos muito tempo, e por exemplo em Inglaterra e na Alemanha, por isso é muito mais simplificado, é muito mais eficiente e nestas matérias acaba por ter diferentes raciocínios na análise da mesma norma, não é? E por isso daí haver sempre uma certa complexidade para as operações de transporte internacional quando passam nos diversos países, não é? Claro. Doutor, sugeria então abrir a parte deste acesso direto às perguntas. Muito bem. Diria que será muito mais interessante para quem está a acompanhar-nos realmente colocar questões que sejam concretas
pelo menos para a compreensão da informação que tentámos sintetizar. Peço desculpa. Até porque normalmente até somos muito conversadores e isto realmente é um exercício bastante complexo para quem gosta de explicar tudo ao pormenor. Por isso, agradecia e ficamos a aguardar então que nos sejam colocadas questões relativamente à exposição. Bem, estava aqui a ler algumas questões que, entretanto, para colocar aqui os meus óculos. Tivemos aqui, a meio da sessão, uma pergunta a indicar que se é possível fazer a exceção de mais de 2 horas para além do horário de condução várias semanas seguidas. Ora bem, é uma boa questão, de facto, mas é preciso ter cuidado, por isso, com a aplicação destas normas e relativamente à questão colocada da questão da exceção das 2 horas ser feita em várias semanas seguidas, está a haver aqui, por isso, aqui uma mistura de duas circunstâncias. A condução diária é o limite estipulado no artigo 6º do Regulamento 561/2006, é estipulado um limite de 9 horas, que pode ser excepcionalmente atingidas às 10 horas 2 vezes por semana, não é? 2 vezes por semana, com a particularidade do conceito de semana ser desde a meia-noite de segunda-feira até às 23h59 de domingo, que não tem rigorosamente nada relacionado com esta questão do poder conduzir excepcionalmente mais 2 horas. Isto porquê? Este artigo, que é o artigo 12º, que está no nosso ponto 3 do PowerPoint relativamente ao Regulamento 561/2006, vem, conforme estava a indicar o artigo 12º, vem na sequência de uma alteração de um que já existia, que era a famosa derrogação. Nós chamamos-lhe a derrogação, os seus motoristas já sabem que quando excedem as 4h30 de condução, ou as 9 horas, ou as 10 horas diárias, não é? Têm que obrigatoriamente imprimir um ticket para clarificar às autoridades por que motivo é que foi ultrapassado este limite. E esta circunstância, esta regra que já existia, tinha uma particularidade, é que exigia que fosse impresso o ticket depois de ter sido cometido, por isso, esta exceção, não é? Este alargamento desta condução. Esse ticket é muito importante ser impresso logo após terminar este período que foi excedido, porque em sede de tribunal, em matéria jurisprudencial, uma das circunstâncias que é sempre verificada é efetivamente a hora em que o motorista imprimiu esse ticket, faz esse registro manual. E relativamente à novidade, esta questão de poder exceder 1 hora ou poder exceder em 2 horas estas conduções diárias, seja o período da condução diária, o normal ou o alargado, das 9 ou 10 horas, entra sempre no campo da exceção. Ou seja, não há nenhum limite, conforme nos é colocado, se efetivamente pode utilizar esta exceção 1, 2, 3, 4 vezes durante uma semana, mas é praticamente aconselhável que não seja uma regra reiterada por 2 motivos. Uma, porque para se violar e para se poder utilizar esta exceção, só
única e exclusivamente entre várias outras condições, mas uma principal: não comprometer a segurança rodoviária, ou seja, nunca pode ser excessivo. Eu, quando dou formação, até dou alguns exemplos, não é? E por isso, eu digo nunca poder excessivo, como é óbvio, não há propriamente um limite. Se pode exceder a condução em 10 horas, em 10 minutos, ou se pode até haver uma exceção de uma violação de condução de, por exemplo, 3 horas. O que é importante, conforme estipula a própria norma, é que isto só possa acontecer não comprometendo a segurança rodoviária e principalmente em circunstâncias excepcionais. Por isso, este requisito de não comprometer a segurança rodoviária e das circunstâncias excepcionais, não há propriamente um limite do número de vezes que se pode utilizar este artigo 12º, mas não pode sair de um uso razoável. Também chamar a atenção a quem me coloca a questão que, conforme esclarecemos ainda agora, com o apontamento destas circunstâncias, que a exceção de exceder a condução até ao limite de 1 hora só pode ocorrer quando está a chegar ao centro operacional do empregador ou ao local de residência e para começar um repouso semanal regular ou reduzido, no caso de 1 hora. No caso das 2 horas, só pode utilizar esta exceção para regressar ao centro operacional, ao seu local de residência e para fazer um repouso semanal de 45 horas. Ora bem, face a esta concretização, sendo uma exceção para não comprometer a segurança rodoviária e em circunstâncias excepcionais e ainda por cima com a condição de ser para poder iniciar os seus repousos semanais reduzidos, no exemplo das 24 horas ou as 45 horas, julgo que será praticamente impossível poder utilizar esta exceção mais do que uma vez por semana. Se a usar mais do que uma vez por semana, é porque algo também de circunstância normal acontecerá, porque é sinal que o caminhão está algum tempo parado, que não é habitual, não é estar a fazer um repouso semanal ou 2 repousos semanais na mesma semana, tanto que isso também implica um outro cuidado, é que quando há 2 repousos semanais na mesma semana, como sabem, poder existir até pode, não se pode aproveitar para efeitos de contabilização, por isso em 2 semanas consecutivas, isto mais relacionado com a amplitude. Por isso, é uma matéria que é uma resposta que não é fácil de concretizar porque tem várias variantes, não existe uma limitação na lei em que isto esteja limitado no número de vezes por semana, mas eu diria que é por força dos requisitos, isso é praticamente impossível acontecer, porque garantidamente se o fizer pode estar a não cumprir um dos outros requisitos, não é? Que esteja previsto na lei. Eu normalmente com as explicações às vezes é mais fácil contar alguns exemplos e há pouco quando fazia o esclarecimento da derrogação muitas vezes dizem-me assim então mas na lei só está estipulado que a derrogação do 12º, quando excedemos a condução e agora com a particularidade até 1 hora ou até 2 horas, só é obrigatório na lei imprimir o ticket ou fazer a anotação manual no verso do disco analógico quando termina a jornada ou quando termina esse período de 4 horas e meia. E eu digo que é verdade, isso é verdade, que é o que está previsto na lei. Só que na qualidade de advogado e com a minha experiência em tribunal, posso dar aqui 2 exemplos muito rápidos de histórias que me aconteceram em tribunal.
Por norma, recomendo sempre, quer às empresas que eu patrocino, quer no âmbito das formações profissionais que presto nesta matéria tacográfica, um exemplo: o motorista chega 4 horas e 15 de condução a uma área de serviço, era a área de serviço onde estava planeado iniciar o seu repouso diário, só que é surpreendido com uma questão, que é o parque de tiro está cheio e por isso não ter possibilidade de estacionar a sua viatura naquela área de serviço. Ora bem, telefonando ao operador de tráfego, ele vai dar indicação para seguir para a área de serviço seguinte, que é o habitual, ou procurar um local próximo para dar novas coordenadas ao nosso motorista. E eu, normalmente, neste tipo de questões, sugiro sempre o seguinte: o seu motorista termina às 4 horas e 15, deve pôr um registro em outros trabalhos, nem que seja momentaneamente, 1 minuto, 2 minutos, que é o momento em que ele imprime o ticket, e vai imprimir um ticket ao fim de 4 horas e 15, onde deverá inscrever artigo 12º, estou na área de serviço, no quilómetro tal, na autoestrada tal, o parque de tiro está cheio. E depois inicia a condução, ultrapassa as 4 horas e meia, pode, por exemplo, até atingir 4 horas e 45, por exemplo, violando ou excedendo esse bloco 4 horas e meia em 15 minutos, e quando chega ao local onde vai efetivamente parar, imprime um segundo ticket onde diz: finalmente cheguei ao local onde vou poder descansar. E nessa derrogação é importante novamente identificar o local onde se encontra naquele momento. Estes 2 tickets é um exemplo de que não é obrigatório na lei, mas é importante para o tribunal, um juiz, ou quem diz o tribunal diz o próprio ACT, não é? Um senhor inspetor. O que é que ele verifica? Vai verificar a hora de impressão do ticket e o facto do nosso motorista às 4 horas e 15 de condução imprimir o ticket e fazer esta anotação dá uma pista fundamental, que é demonstrar que teve formação profissional, a empresa está ciente do que está a acontecer, porque o nosso operador de tráfego está à procura do local para ele poder ir repousar, e principalmente para depois conjugar estes tickets juntamente com o GPS da viatura, juntamente com o mapa onde é demonstrado o local onde estava e o local onde parou, para demonstrar precisamente o que estava a tentar esclarecer nesta questão, que se tratou de uma circunstância excepcional, porque ao longo de 56 registros, no futuro 28 neste momento, que estão a ser fiscalizados, o motorista demonstra um cumprimento escrupuloso da lei e, excepcionalmente, naquele dia, naquele período, teve que utilizar esta exceção, não é? Este é um exemplo prático de uma circunstância que me apareceu diariamente em tribunal, não é? Que é uma forma de os nossos motoristas revelarem que conhecem a matéria e que a empresa organiza a viagem de forma a que seja tudo feito nas calmas e principalmente dentro dos limites da lei. Mas, a título de exemplo, uma história contrária, que foi um caso em que, vejam bem, o motorista fez 6 horas de condução. 6 horas de condução. Eu quando conto esta história de 6 horas de condução, dizem logo: pronto, a empresa foi condenada no tribunal, levou um agravamento de coima assustador, porque Deus me livre, não é? Uma violação de 1h30, vai ser uma coisa completamente absurda aos olhos do polícia, que chama logo assassino se for preciso ao motorista e outras questões de género. E eu gosto de contar esta história porque é um exemplo de que não se mede
nestas regras, nestas exceções deste artigo 12º, não há propriamente um limite, as duas vezes que nos perguntam, ou propriamente até qual é o limite, ou quando é que pode acontecer, é esta parte abstrata, não é? Desta realidade, e então para satisfazer a curiosidade desta história, que resultou numa absolvição, mas só no tribunal, porque o ACT não entendia que não tinha sido, lá está, podia ter comprometido a segurança rodoviária, e foi assim uma exceção muito, muito violada, não é? Muito grande, mas depois no tribunal, explicando ao seu doutor juiz, mediante as testemunhas, sendo o motorista e o senhor operador de tráfego bastante esclarecedores em tribunal, aconteceu o seguinte: o motorista de uma empresa, dessa empresa que estava a reclamar em tribunal, estava a sair de Londres, por isso naquelas circulares 4 faixas de Londres, para se dirigir para o norte de Londres, inclusivamente ia recolher um parque vigiado, não é? Em Inglaterra, possivelmente, como os nossos intervenientes conhecem, se têm operações em Inglaterra, é obrigatório, por causa da legislação inglesa, os caminhões ficarem parados em parques TIR, que normalmente são pagos, não é? E têm inclusivamente vigilância, e têm que ser reservados, não é? Tem que haver uma reserva prévia e tem que ser feito o pagamento. Então o que aconteceu? O motorista saiu de Londres, já vinha com 4 horas de condução, o parque ficava sensivelmente a 15 minutos do local onde ele se encontrava, e aconteceu uma circunstância excepcional, lá está, o que está previsto na lei, que foi a estrada de 4 faixas estar reduzida a uma única faixa, porque tinha rebentado uma conduta de água que passava por baixo dessa autoestrada, e essa conduta de água determinou o encerramento do trânsito em 3 faixas, porque já estavam lá os indivíduos ingleses a tentar tapar a fuga de alguma forma. Ora bem, o que é que apareceu? O nosso motorista telefonou logo ao operador de tráfego a dizer: epá, tenho aqui este problema, garantidamente não vou chegar dentro das 4h30, e o operador de tráfego disse: imprime já tiquê. Por isso ele estava numa situação de arranque e para no trânsito, o carro sucessivamente a registar condução a outros trabalhos, que é o que acontece nos digitais, por isso quando o carro está a trabalhar, mas não está a rodar a roda, não é? E então o motorista imprimiu uns tiquês. Nesse tiquê escreveu: estou ao quilómetro tal da autoestrada M40 na circular de Londres, para me dirigir ao parque no local tal, e entretanto chegou às 4h30 de condução, voltou a imprimir um segundo tiquê, por isso um primeiro às 4h15, já com a expectativa que não ia correr bem, às 4h30 a dizer: atingi o meu limite, mas ainda estou no arranque e para na tal autoestrada, fiz cerca de 300 metros, não é? Porque, coitado, estava tudo encravado, e quando chegou com 6 horas de condução a esse parque para fazer o descanso diário, imprimiu um tiquê e disse: finalmente cheguei. Ora bem, o que é que foi muito importante? Além do testemunho do seu motorista e além do testemunho do seu operador de tráfego, os 3 tiquês, o GPS da viatura, a empresa, nesse momento, porque isto deve ser tratado num momento a quente, nunca se deve deixar para mais tarde, pois é mais difícil, conseguiu recolher notícias do jornal local e, inclusivamente, pedir às autoridades municipais que fizeram essa intervenção na estrada uma declaração que tinha acontecido aquele evento excepcional, por isso também foi uma prova documental. E, por último, o GPS, onde demonstrava, o GPS juntamente com o registro tacógrafo, não só para demonstrar a rota e depois o sítio onde ele ficou a dormir, também foi apresentado o tiquê, curiosamente, da entrada, da hora que ele entrou naquele parque, e o tiquê da pré-reserva desse parque, não é? Mas, essencialmente, o GPS onde se viu o carro durante aquela 1h30, sempre no arranque e para. E por isso é um exemplo, para clarificar ainda melhor esta questão que nos foi suscitada, que este artigo 12º, a exceção de 1 hora, das 2 horas, é uma exceção. Tudo é possível
desde que seja cumprido os requisitos que estão lá consignados, com estas provas para demonstrar em tribunal ou no ACT que foi uma situação excepcional e que não comprometeu a segurança rodoviária, porque apesar de ter sido 1 hora e meia, ele praticamente estava a conduzir pouco, não é? Porque ia a uma velocidade reduzida. Então vamos passar a continuar nessa ideia de descanso, não é? Sim. Porque é algo que já está mesmo implementado, como já referimos, a questão do descanso em cabine para as 45 horas deixou de ser permitido, e tem realmente suscitado algumas questões relativamente à eventual prova que depois os advogados necessitem para justificar tal ou tal situação, nomeadamente a questão que já aconteceu, existir sempre um familiar, um amigo que viva não longe do local onde eles deveriam pernoitar e poder então fazê-lo num âmbito mais acolhedor, pelo menos no qual eles possam até conversar com as pessoas que já conhecem. Ora bem, esse de facto vai ser um tema quente. Já o é nos dias de hoje, vai passar a ser garantidamente com a entrada em vigor desta alteração ao Regulamento 561/2006. Por isso também, conforme resulta do nosso PowerPoint, existe agora no Regulamento Comunitário uma obrigatoriedade dos motoristas, quando estão a gozar os seus repousos semanais ou um repouso semanal com compensação, serem obrigados, ou aliás, não poderem gozar no veículo e serem obrigados num alojamento apropriado. Ora bem, qual é o problema? Eles até acrescentam que é um alojamento apropriado, adequado, no que diz respeito às instalações de dormida e às circunstâncias sanitárias adequadas. Até esta alteração na lei, havia já esta obrigação, não por força do regulamento comunitário, mas por força da legislação nacional de cada país, como por exemplo acontecia em França, não é? Em França já havia esta obrigação. Essa obrigação era uma obrigação da lei francesa, mas que precisamente por ter sido uma circunstância que França pugnou muito para que isto assim passasse a ser norma do regulamento comunitário, obrigar a todos os Estados-membros a esta regra. No que diz respeito ao local apropriado, conforme eu adiantei há pouco na exposição sobre esta matéria, vai ser determinado numa diretiva comunitária a obrigatoriedade dos países criarem uma rede de parqueamentos com instalações desta natureza que vão ser considerados e esses automaticamente reconhecidos como locais apropriados. O que é que eu quero dizer com isto? Não significa que seja propriamente a obrigatoriedade de um hotel, não propriamente a obrigatoriedade de apresentar um comprovativo de que foi feito um pagamento numa estadia para poder demonstrar que aquele repouso não foi feito a bordo do veículo, mas um exemplo de uma solução para este local apropriado. Depois já há várias questões que suscitam, o que a Cristina me colocou, relativamente ao alojamento de um amigo, de um familiar ou da namorada francesa, ou, por exemplo, uma outra questão que pode estar um pouco conexionada com esta, que é até o caso das empresas que têm Terem armazéns. instalações. Exato, por isso as grandes empresas, ou pelo menos parte delas, que já têm armazéns, por isso com condições excepcionais, se calhar melhores do que muitos hotéis, para receber os nossos motoristas e que põem precisamente essa questão, é como é que eu vou demonstrar que a casa do meu amigo, ou a casa do familiar, ou por exemplo estas instalações, não sendo um hotel ou não sendo
uma dessas redes que vai aparecer sinalizadas nestas normas europeias, como é que nós vamos fazer esse reconhecimento? Eu confesso que é uma matéria que vai ser discutida certamente nos tribunais, é uma matéria que vai ser garantidamente clarificada por cada país de como é que vai interpretar o que é um local apropriado, e para responder a esta questão, o problema não passa propriamente pela questão da lei, porque, como o próprio conceito diz, é só preciso ser um local apropriado, passa por um problema diferente, que é provar que aquele local foi por iniciativa até do próprio motorista, que quis ir lá dormir, e que aquele local era apropriado. É óbvio que tenho alguma dificuldade em assumir, na qualidade de advogado, que demonstrar em tribunal que a casa do familiar é um local apropriado, eu digo que é razoável, é. Agora, eu fazer essa demonstração em tribunal, quer dizer, não podemos só pôr o familiar a dizer é verdade, eu assumo que ele dormiu lá, e o próprio motorista a dizer fui eu que quis ir lá dormir, a casa do meu familiar ou da minha namorada. Porque, permita-me, o que acontece é que não vai ser suficiente, neste caso, a prova da chegada, sei lá, através de um talão de metro ou de um documento que tenha a ver que justifique o transporte para eles deslocar, ou seja, um táxi, por exemplo, não é? Uma fatura de táxi, porque afinal o objetivo é a tal situação de provar que o local para onde ele foi realmente é o tal apropriado do ponto de vista dos critérios que estão efetivamente indicados por lei, não é? Precisamente, a lei nisso é muito genérica. A lei só diz local apropriado, não diz, não estipula se tem que ser uma habitação pública, se é uma questão de um particular ou se tem que ser pago, não é isso, não é? É óbvio que a questão do ir para casa de um amigo tem dois problemas. É demonstrar duas circunstâncias. Primeiro, o caminhão ficou ali parado, e eu digo, depende da distância da casa do amigo, porque certamente que o tribunal vai achar estranho que ele tenha parado o caminhão, por exemplo, num local, e percorreu 100 km para ir dormir à casa do amigo. Não propriamente porque não é tempo de trabalho, porque ninguém tem nada a ver com o que é que o motorista faz durante o seu período de descanso. Ele é livre de fazer o que ele muito bem entender, não é? E eu digo, e a lei tem que aceitar, como é óbvio, por isso é que a lei diz local apropriado. O problema é demonstrar em tribunal. Eu diria, por exemplo, esse exemplo que a Cristina deu, que parou, por exemplo, em Toulouse e que foi de comboio para uma vila próximo de Toulouse, porque depois aparece o proprietário da casa que demonstra que eu sou o proprietário desta casa e recebi-o em minha casa. Bem, eu diria que se for uma questão excepcional e for apresentado isto em tribunal, provando que aquela casa é uma casa de habitação, onde vive uma família e por isso é um local apropriado, eu diria, não, isso é perfeitamente aceitável no tribunal. Agora, repara, se começa tudo a justificar esta questão para provar que não dormiu a bordo do veículo, a irmos todos a dizer que fomos para a casa dos primos ou dos tios, não é? E aí é que os tribunais depois começam a achar que para consubstanciar isso como verdade tem que aparecer algo mais, e é esta documentação que me perguntam. Vai haver alguma documentação? Bem, o próprio dono da casa até pode declarar por escrito que aquela pessoa esteve lá a dormir, não é? É um exemplo. Agora, as cópias das faturas da água, da luz, não sei, não é? Exatamente. Cristina, eu se calhar, lá está, repito, porque isto para esclarecer às vezes nada melhor que uma boa história, eu vou dar um exemplo caricato de um julgamento em França que eu acompanhei precisamente sobre esta matéria e que bate precisamente nesta regra. Eu tive uma situação de uma empresa nossa cliente que teve estes problemas em França, eu fui acompanhar o advogado francês para perceber até como é que funcionava para ajudar o meu cliente, e na altura aconteceu uma situação caricata, que eram dois motoristas que tinham sido multados
porque apareceu o repouso das 45 horas, com os Fs, por isso F no início, no fecho de turno antes de começar o repouso, o F no início de abertura, e por isso as autoridades francesas disseram, como não existe nenhuma evidência de hotel que prove que dormiu num local apropriado, então multamos esta empresa e multaram logo pelos 2 motoristas. O raciocínio da lei, curiosamente, é um pouco ao contrário. Que é a autoridade presume isso e depois a empresa, para se defender, demonstra que efetivamente não é o polícia que tem que demonstrar que ele dormiu no caminhão e não somos nós que temos estado a demonstrar todos os sítios onde ele dormiu. É evidente que a maneira mais fácil de fintar esta multa é se apresentar uma multa de hotel, uma conta de hotel. Fica resolvido, porque aí há um documento e há uma relação económica. E então o que aconteceu nesse caso que eu acompanhei? O primeiro motorista foi testemunhar e dizia a juiz, ou melhor, a procuradora e a juiz a fazerem as perguntas, e perguntava, então o senhor dormiu no caminhão? E ele, não. Então mas o caminhão ficou parado naquele parque às 45 horas? Ficou, sim senhora. Então e o senhor onde é que dormiu? E ele, dormi na Quechua. E era a juiz, Quechua? Mas o que é isso, o Quechua? A Quechua é a tenda. É a tenda. Sim, estamos em França, é o país do campismo, e por isso, como eu sou um amante do campismo e de acampar, fui para, conhecer esses campings à La Ferme, em França, e por isso levei a tenda. E dizia a juiz, isso não tem o comprovativo do pagamento para campismo? E ele dizia, não, porque o senhor francês que explorava o parque campismo dizia, mon ami, camping à la ferme, n'avait pas de ticket, e por isso, olha, paguei dinheiro e não tenho ticket, pronto. E então começou-se tudo a rir, e a juíza a dizer, caramba, que chatice, pá, isto agora suscitou-se a dúvida, a polícia diz que ele dormiu a bordo do veículo, que é essa presunção. O motorista está-me a explicar aqui a sua versão, ele é livre de dispor do seu tempo o que ele quiser, e pronto, e apareceu esta questão caricata da Quechua. Mas o problema é que foi o segundo, porque o segundo dizia, o meu problema, eu não dormi no caminhão porque eu estive em casa da Celine. E dizia a juíza, então, mas o que é a Celine? E ele, é a minha mulher francesa. E era a juiz, a mulher francesa, como assim? E ele, sim, quando estou em Portugal tenho a mulher portuguesa, e quando estou nas minhas viagens em França tenho a minha mulher francesa, e então, que é Celine, porque eu não sou casado, mas namoro muito, e por isso tanto namoro em Portugal como em França. E então, por isso, com esta história que foi a defesa, na altura, pelo meu ilustre colega francês, a conjunto das ideias dos portugueses também nessa matéria, que tivemos alguma criatividade, não é provar que ele dormiu num hotel, é demonstrar que não dormiu no veículo, que é diferente. E por isso, respondendo a esta questão, é possível, não tenho dúvidas nenhumas que poderá vir a ser considerado um local apropriado o dormir em casa de um familiar. A documentação é possível que um dia mais tarde até possa existir uma legislação que determine algumas regras nessa matéria, um pouco como acontece com a lei Macron, que tem que haver aqueles domicílios convencionados do legal representante francês em França, não é? Mas pronto, em concreto neste momento não existe ainda nada, não é? No que diz respeito à questão dos armazéns, só para terminar, e é possível que em breve haja legislação dos próprios países a regulamentar essas questões. Eu vou dar só um exemplo mais. Tenho um cliente que tem um armazém nos arredores de Paris. Esse cliente tem efetivamente, além de armazenamento, tem no andar de cima, por isso, cantina com cozinheira, camaratas com duche, sala de convívio e todas essas questões para permitir que os seus motoristas, quando estão em circulação em França, em viagens internacionais, possam fazer as 45 horas dentro de umas instalações apropriadas. Na altura essa empresa foi muitas vezes multada porque, lá está, não tinha o comprovativo do hotel, e por isso na altura, como a empresa estava com estes problemas, tivemos que fomentar alguma coisa legal e preventiva.
Então, a curiosidade, que foi o exemplo, o que é que nós fizemos? Submetemos e pedimos a intervenção do ACT francês, que foi inspecionar o local. O inspetor do ACT francês fez um relatório e emitiu uma declaração que reconhecia aquele local como um local apropriado para ser feitas 45 horas de repouso semanal. E, a partir dessa data, a empresa, quando era multada, porque multar pode ser sempre multada, depois é uma questão de ser arquivado ou não o processo, e quando a empresa era multada, apresentava-se essa declaração, que era uma inspeção preventiva deste local apropriado, apresentava-se o relatório GPS, onde se mostrava que o caminhão tinha chegado lá e estava lá parado, e efetivamente a partir daí deixou de haver qualquer questão. Os próprios motoristas inclusivamente levavam esse documento relatório francês e apresentavam depois o roteiro GPS em papel aos polícias franceses, quando nos mandavam parar, para dizer, olha, multa se quiseres, mas por favor mete já esta informação no processo, que era já para poder chegar preventivamente e evitar custos judiciais. Estou a dar este exemplo porquê? Porque eu desconfio que, como algumas empresas inclusivamente arrendaram habitações em França para os seus motoristas poderem ir lá dormir e depois terem o problema igual ao do amigo do motorista, do familiar, em que o mero contrato de arrendamento ou que o caminhão ficou parado ali e depois ter que se deslocar para casa a acolá, esse problema que a Cristina suscitou muito bem, eu presumo que foi o que eu ouvi falar, mas não devo adiantar muito, que em cada país vai sair legislação própria para reconhecimento via documental, com uma fiscalização prévia, para reconhecer estes locais como apropriados, além da rede pública, entre aspas, que vai sair desses parques que vão ser estabelecidos ao longo de toda a Europa. Por isso, nesta fase inicial ainda não há propriamente nada em concreto. Acredito que no futuro o caminho será este. Já ficam algumas dicas para estes nossos, a quem nos coloca estas questões. Espero estar-lhe a dar soluções interessantes de expor esta situação por isso ao ACT francês da sua zona, a dizer, olha, a minha empresa tem esta situação em particular, se faz favor de me indicar como é que eu vos vou reconhecer a vocês isto como um local apropriado. Claro. Mas isso são as grandes empresas ou eventualmente eles poderão ceder isso a outros motoristas de outras empresas? Sim, Por sim. exemplo, houve esta semana, se não me engano, até uma informação que um transportador, inclusive, está a construir um hotel. O hotel ultrapassa tudo isso, está a proceder à construção de um hotel. Ele tem mais de mil motoristas e então decidiu. Por isso, esse é interessante, porque eu acho que ele vai certamente partilhar o seu local, permitindo a demais transportadores para poderem utilizar esses serviços. Agora, a Joana que realmente colocou uma questão, eu acho que, obviamente, iria tentar que quando a fatura de hotel é emitida coloque o nome do motorista igualmente, para além do nome da empresa, para poder justificar que aquele registro daquela fatura corresponde realmente ao motorista que possa ser inspecionado. Ora bem, aqui esta pergunta que está normalmente está visível para todos. A questão é bastante pertinente porque, lá está, bate na tal questão das provas, nestas várias histórias que eu vou falando. Só para não deixar esta questão no ar, eu estava a falar deste exemplo desse meu cliente que tem essas instalações, que foi reconhecido o local apropriado para dormir. Curiosamente, como é normal, várias empresas transportadoras são parceiras de negócio e efetivamente existe outros pequenos transportadores
que também fazem operações em França e que inclusivamente vieram pedir a esse empresário se de alguma forma via algum inconveniente dos seus motoristas também ficarem nesse local. Então, para esses casos, foi feito um contrato de arrendamento, um contrato de hospedagem, porque em França de facto há uma figura parecida com o arrendamento, em que, por exemplo, o transportador B arrendou ao A, ou o outro cedeu-lhe, a título, nunca deve ser gratuito, por um valor, para que os seus motoristas também possam, por isso, utilizar aquelas instalações e, por essa via, também ter acesso à alimentação. E fica resolvido o problema dessa forma, porque não é preciso ser dono das próprias instalações. É o mesmo, em vez de ter uma fatura de hotel, tem um recibo de renda de acordo com um contrato que é celebrado entre as duas empresas. Por isso, para esse exemplo que está a dar, que é muito importante. No que diz respeito por isso a pergunta que a cliente Joana coloca, de facto há um pormenor. A fatura, por motivos fiscais, tem que ser emitida a quem paga. Por isso é normal que todas as despesas desta matéria sejam sempre faturadas e única e exclusivamente feitas às empresas, não é? Curiosamente, houve uma empresa que, para evitar este tipo de problemas, fez uma curiosidade, faz um caminho diferente para poder ter a fatura em nome do motorista, que é o seguinte: o motorista é que contrata a hospedagem no hotel, ele é que paga do seu bolso e a empresa faz o retorno desse custo que o motorista adiantou por via do valor das ajudas de custo que os seus motoristas recebem mensalmente. Os senhores motoristas, no âmbito da Convenção Coletiva da ANTRAN, atualmente em vigor, têm direito a receber o valor de ajudas de custo. Essas ajudas de custos são destinadas única e exclusivamente para compensar alimentação e dormidas, ou reembolso de despesas relacionadas com alimentação e dormidas. Por norma, paga-se um valor diário, que inclusivamente, no caso da Convenção Coletiva da ANTRAN, para os motoristas internacionais, é um valor de 36,40 € por noite. E por isso, automaticamente, nos termos da lei, no mínimo, o seu motorista, se ficar a dormir no estrangeiro, tem direito a 36,40 € por noite. Mas por hipótese que esses 36,40 € destine só a pagar a alimentação, porque ele tem que jantar, almoçar, porque está em França a cumprir as 45 horas por causa da empresa, não é o serviço da empresa, então pode, que é perfeitamente legal, tendo sempre muito cuidado a espelhar isto nos mapas de ajudas de custo, pode perfeitamente reembolsar por via da ajuda de custo, por exemplo, uns outros 40 €, não é? A somar a esses 36,40 para fazer o reembolso da despesa que ele teve no IBIS. E aparece depois no mapa da ajuda de custo da empresa esse ticket em nome do motorista, que é para provar que foi um reembolso do pagamento daquela despesa. Por isso, eu não sei se desta forma soluciona um problema desta cliente Joana, que é se a nossa cliente precisa de ter o ticket porque teve algum problema judicial, por exemplo, em França, para demonstrar que era aquele motorista que ficou naquele quarto de hotel, que é muito próximo até do local onde estava o caminhão parado, pode fazer esta forma, foi uma que eu adaptei. Neste caso, peço desculpa, Dr. Luís, neste caso a cliente Joana inclusive tem carrinhas, ou seja, pronto, elas podem chegar até ao parque de estacionamento do hotel. Perfeito, sim, perfeito. Pronto, E aí... o que acontece é, essencialmente, com estas plataformas online, marcações, cria-se essa situação mesmo neste contexto. Pois. Eu também já verifiquei uma outra curiosidade. Alguns hotéis sensíveis a estas questões têm uma curiosidade, que é emite a fatura em nome da empresa, mas põe e identifica a pessoa que fez o check-in. Porque quando essa pessoa desloca-se à unidade hoteleira, não é? Normalmente pede a identificação para saber quem é que vai ficar lá e tal, utilizar o quarto,
se inclusivamente corresponde com a pessoa que foi identificada na reserva, não é? E por isso, por norma, é uma questão de pedir a sua unidade hoteleira que de alguma forma documente isso, não é? Ou então, o exemplo que eu dei, que também é uma forma fácil de resolver, não devo falar dos maus exemplos aqui, que aqui só se fala da lei, mas tive uma situação muito caricata, que é fora do comum, que era um transportador que pagava aos hotéis, aos motoristas para irem lá dormir, mas eles acabavam por dormir na mesma no caminhão, como há pouco eu já adiantava, porque eles diziam, eu prefiro dormir no caminhão, porque tenho lá o meu equipamento e não quero ir comer àquele restaurante francês, prefiro comer a minha comida, porque trago a marmita e o bacalhau e essas coisas, do que próprio, e por isso havia uma coisa estúpida, que era o dono da empresa pagava aos hotéis, que era para ter comprovativos para defender as multas em França, e eles a dormir no caminhão, por isso que isso na realidade é uma coisa, mas foi uma história real que me aconteceu. Ele iria ter problemas no caso de ser apanhado em flagrante, Exato, exato, exato. não é? Eu falei nesta questão toda porque também uma outra curiosidade, que é o seguinte: a polícia francesa antigamente fazia o seguinte: apanhava o tacógrafo e dizia, patife e tal, 45 horas aqui em França, onde é que está o ticket do hotel? Eh, e as empresas tiveram que calcionar. Tiveram que ter serviço, por exemplo, da Negometal para ter o serviço de multas no estrangeiro, para o advogado francês, belga ou holandês, ir defender e fazer as reclamações. Mas depois, grande parte dessas multas foram arquivadas. O tribunal deu razão às empresas. Porquê? Porque não é uma questão de provar onde é que ele dormiu. É inexigibilidade, ou a polícia poder presumir, só por simples facto de aparecer 45 horas registadas em França, que ele dormiu a bordo do veículo, que é diferente. Por esse motivo, os polícias franceses começaram a ter uma fiscalização diferente, que era, iam à sexta-feira à área de serviço ao Parque Tir, anotava as matrículas todas dos tratores e dos semi-reboques que estavam lá parados sexta-feira e depois apareciam no domingo para confirmar se ainda estavam lá os mesmos caminhões e aí então começar a atacar esta situação do flagrante que a Cristine estava a falar. Não devendo fazer, mas já agora por curiosidade, os motoristas portugueses sempre brilhantes, não é? Os Cristianos Ronaldos desta matéria, tinham uma particularidade, é que às vezes o polícia francês dizia assim, com quem então, quem é o motorista deste carro? E tal, e ele dizia, sou eu. Então o senhor já está aqui desde sexta-feira? Eu não, eu cheguei ontem. Ontem? Então, mas o caminhão está aqui parado há 45 horas. Sim, mas eu cheguei, o que estava cá foi no meu caminhão e eu é que vou amanhã neste para baixo, porque nós trocámos os caminhões. Os caminhões é uma coisa, os cartões de condutor é que tens registros. E então nasceu outro problema depois nos tribunais para os franceses conseguirem multar. Isto é os exemplos das tais questões das provas, não é? E isto é um exemplo de que efetivamente a maneira mais fácil da Joana, quem tem instalações, é efetivamente ter os comprovativos de compra, porque aí é absoluto. Todas estas questões são manhas que têm um problema, têm custos, tem que ir sempre a tribunal defender. Isso há que apostar na prevenção, há que apostar na prevenção. Voltando à nossa apresentação, existe uma situação em que há empresas que têm a sua sede diferente do local do centro operacional. E quando se diz que os caminhões vão ter que regressar de 8 em 8 semanas ao centro operacional, como é que as empresas poderão fazer a prova que, embora tendo a sede em Lisboa, o centro operacional se calhar encontra-se no centro do país? Uhum.
a questão do reconhecimento como centro operacional ou inclusivamente o local de residência, o local de residência do motorista é um exemplo disso. O contrato de trabalho pode ter até uma morada portuguesa, mas ele poder ter uma residência em França. Até acontecem situações desse género. Eu estou a pegar neste exemplo do motorista porque se ele tendo residência em França, depois é uma chatice porque o domicílio fiscal é em Portugal, mas também tem uma residência em França e nasce esta situação. Por isso, então, mas se ele vive em França, independentemente de querer declarar e ter o seu domicílio fiscal em Portugal, qual é o problema? E até inclusivamente está ao contrário, porque o Estado-membro é em Portugal e o local de residência dele é em França. E atenção, porque a lei nessa matéria tem sempre a questão das duas possibilidades. No que diz respeito ao centro operacional, a demonstração dessa matéria passará certamente por um particular cuidado que as empresas devem ter, que é, já não digo na sua constituição societária, não é? Porque aí só é obrigatório indicar a sede, não é? Mas nada invalida que em qualquer documento oficial relacionado com a sociedade, já não digo propriamente só num pacto social, em que seja estipulado que a sede é neste local, exercendo a sua atividade pelos centros operacionais sediados aqui e acolá. E essa documentação, e isto acontece grande parte das vezes com dois conceitos diferentes, que é o que é a sede da empresa e o que é os centros operacionais ou os sítios onde eles resolvem a sua atividade. E a título de exemplo, não é? Há várias empresas, perdão, há várias empresas que estão sediadas em Lisboa, nem sequer tem um escritório, pode ter um escritório, nem precisa ter, não é? E depois tem os armazéns em Leiria, em Marinha Grande, em Faro e por aí fora. E às vezes, por exemplo, por efeitos fiscais, há um problema. É que vem o fiscal e diz assim: então, mas se a sede é em Lisboa, como é que andam a calcular as ajudas de custo a partir da Marinha Grande? Isto não faz sentido, não é? Para mim é tudo a partir desta sede. Também é uma limitação, às vezes, da perspectiva de que as empresas são dinâmicas. E então, para resolver esse problema, não só devem ter particular cuidado as nossas empresas para demonstrar nos contratos de trabalho que os motoristas trabalham a partir da sede e como locais de trabalho têm ainda o armazém na Marinha Grande, em Leiria, em Madrid, em Paris, em Inglaterra. Eu tenho alguns contratos de trabalho, tenho quase uma lista de 10, e isso é muito importante, porque às vezes usam-se as minutas, que são meros exemplos, mas é preciso ter muito cuidado cada vez mais nestes documentos, porque há ligações deste documento, do contrato de trabalho, por exemplo, para esta matéria, e isto no que diz respeito à obrigatoriedade, porque a Cristina perguntava-me bem das viaturas, e eu estou a falar agora para já só dos condutores, por isso é importante que os condutores também têm uma regra, não é? De vir ao Estado-membro, ao seu local de residência, fazer os repousos semanais, pelo menos uma vez em 4 semanas e relativamente às 8 semanas, não é? Mas no que diz respeito à empresa, como a empresa não tem contrato de trabalho, então como é que funciona o contrato de trabalho da empresa? E aí normalmente é ou o pacto social, que é o documento que determina as regras, e já devem estar alguns a dizer: poxa, com caneca, cada vez que tenho um centro operacional, tenho que ir pagar um registro à Conservatória de Registro Comercial para estar a dizer que a sede é ali, mas também tem estabelecimentos aqui e acolá. Eu digo: olha, é verdade, é um custo, mas é balístico. Não é obrigatório, mas é balístico, porque está registado no contrato da formação da sociedade, que é a sede é aqui e desenvolve operações aqui e acolá. E até pode ainda ir mais longe, que é exerce a minha atividade em instalações aqui e acolá, porque são instalações próprias ou porque até são arrendadas a outro, ou até cedidas gratuitamente por outra empresa, que já é mais inédito, mas também pode acontecer.
É óbvio que, se não quiserem fazer este registro oficial por via de documentos de registro da parte comercial, da vida da sociedade, podem fazer documentos particulares. Por isso, onde é demonstrado que aquela empresa exerce aquela atividade nestes vários centros operacionais, nos que não forem proprietários, demonstrar de alguma forma como é que os podem ocupar, normalmente por via de um contrato de arrendamento. Vou só fazer uma última pergunta, que já ultrapassámos em muito a hora programada, mas como o Dr. Luís Caseiro mostrou-se disponível a responder a todas as questões que iriam ser colocadas, vou publicar esta, que não está bem dentro do assunto que estamos aqui a abordar hoje, mas que poderia ser, pelo menos, se possível, respondida. Sim, claro. Ora bem, sai do âmbito do pacote rodoviário. Completamente. Mas é uma questão importante, e isto é uma confusão aqui a nossa cliente, ou cliente Correia, confesso que não sei o género, mas tem faz uma boa questão, é uma confusão que resulta da própria lei portuguesa, está relacionado com o Código das Sociedades Comerciais. Por isso, no âmbito da Constituição das Sociedades, como todo o Código das Sociedades Comerciais, existe efetivamente uma obrigatoriedade na constituição da empresa de demonstrar como é que o capital social vai ser realizado. Quando me coloca aqui a questão que o notário adianta que o capital social tem que ser realizado em 5 dias, é porque é possível que possa existir, nesse caso em particular, algo que determine esta interpretação pelo seu notário, não é? Agora, naturalmente que há formas de superar esta obrigação, e eu vou dar vários exemplos. É óbvio que quando se constitui uma sociedade de transportes, independentemente da interpretação do IMT no licenciamento, até aceitarem por ser um valor inferior, tem que ter um capital social de 125 mil euros, e atenção, eu não estou a dizer que o IMT não emita licenças a empresas que não tenham 125 mil euros de capital, que tenho conhecimento disso, mas de acordo com as regras que estão estipuladas na lei portuguesa, 125 mil euros de capital social para a sociedade ser por isso ser legal, não é? Com um CAI transportador rodoviário público de mercadorias. Depois, como é que se realiza esse capital social? O capital social pode ser realizado de 3 formas. Uma em espécie, em dinheiro, ou por constituição de uma garantia ou de uma caução, normalmente uma garantia bancária, à ordem de um banco. E então estou a dar estes exemplos pelo seguinte: é óbvio que quando se constitui uma sociedade, ninguém vai ter 125 mil euros em notas para meter numa conta ou para fazer uma transferência para realizar logo de imediato esse capital social. Existem inclusivamente interpretações que esse capital social pode ser realizado dentro do ano económico da sua constituição, por isso nem há um prazo propriamente estipulado na lei. Tem é que se comprometer a realizar esse capital social a longo prazo, porque a lei percebe que não pode efetivamente concretizar logo de uma vez. Se eventualmente para a realização desse capital social não há dinheiro, pode fazê-lo em espécie. E acontece, por exemplo, com a aquisição dos caminhões, não é? Quando se faz a aquisição de um caminhão novo, quer dizer, não tem 125 mil euros, mas tem um bem ativo, registado em nome da sociedade, que vai atingir esse valor, ou se calhar 2, não é? Depende do caminhão e dos semi-reboques que vai adquirir, ou até do imóvel, não é? Até de um próprio imóvel. Se ainda não tenho uma delas, que acontece, e há pouco tempo, recentemente, foi constituir aqui uma sociedade no âmbito da minha atividade, precisamente desse género, que era o seguinte: tinha que ter capital social de 125 mil euros, havia de um dia comprar instalações, havia de um dia atingir caminhões, se calhar, que atingiam esse capital, mas como não foi possível, no momento da sua constituição, constituiu-se uma garantia bancária no banco, o banco comprometeu-se a ter sempre 125 mil euros disponível em caso
caso haver resgate, isso tem um custo, que o banco naturalmente nessas matérias cobra-se, não é? E à medida que a empresa foi tendo os seus imóveis e tendo, por isso, os seus viaturas, foi reduzindo o valor da garantia, reduzindo até o momento em que os próprios ativos da empresa já atingiam e realizavam o capital. Por isso espero ter ajudado nesta questão, não é? Pelo menos com uma solução. Não devo pronunciar sobre a indicação dos 5 dias de sono notário, porque não resulta propriamente de lei. Pode haver alguma coisa neste caso em concreto que possa estar a determinar essa exigência na constituição da sociedade. Desconheço o motivo, mas possivelmente isso, não é? Bem, pelo menos o senhor ou a senhora Correia agradece, pelo menos terá sido elucidada. António, vamos encerrar o nosso webinar de hoje. Agradecemos primeiramente aos participantes, esperando que tenha corrido da feição, e, pronto, e ao Dr. Luís Caseiro, que uma vez mais esteve connosco e que agradecemos o acompanhamento que nos deu neste webinar e futuramente certamente em outras questões que se possam colocar. Como diz, a atividade de transportes e as empresas são dinâmicas e nós estamos cá para acompanhar essas evoluções. Muito obrigada a todos. Obrigado, Cristina. Obrigada, Deus, até breve.